E nesse momento, o ofertante, ele está vendo aquele sangue, ele está vendo o animal morrendo. Sendo sacrificado. Sendo sacrificado como o seu ícone, como o seu substituto. Na mente do ofertante está escrito ali: eu deveria estar morrendo. Esse sangue que está agora tocando a terra deveria ser meu, porque eu pequei contra o Criador do universo. Mas Deus criou então o Corban, o sacrifício, para que você pudesse substituir aquela pessoa. Agora, se nós puxarmos um bocadinho para a inteligência, no Jardim do Éden não existia sacrifício. Não existia. Até então não havia pecado. Não havia pecado. Como o homem peca, né? O homem peca. Naquele tempo, quando estavas ali no Monte Sinai, Moisés e o povo hebreu, ou judeu, né? Judeu, depois hebreus, os hebreus, eles já conheciam que existia vários deuses do Egito. Dos cananeus também. Dos cananeus. E então, na mentalidade humana que somos nós precisamos ter algo palpável. E Deus teve que fazer algo didático para eles terem um contato com Ele. Né? É simples assim. É porque Deus não precisa da morte de um bezerro. Deus não precisa disso. Deus não precisa. Você acha que Deus algo, vamos colocar, superior, né? Nós achamos que Deus está lá no seu trono com essa barbinha, que ele já é velho, que ele é velho, né? E ele precisa de ver um animal morrer para pagar o pecado do ser humano. Então ele teve que fazer isso didático com o povo, para colocar o povo, não, você tem que se ligar a mim, você tem que fazer isso. Foi didático, foi algo que precisava ter um posicionamento deles com ele, para eles ficarem sempre ligados com Deus, senão eles poderiam desviar. Era fazer algo, dar o nome, como que era o nome? O sacrifício? Não, o Corban. Corban, sacrifício. Né? Corban. O sacrifício. Para ele pensar, não, olha, eu não estou bem com Deus, com o meu Criador, porque ele precisava algo palpável. Se ele não fizesse nada, né, ele poderia se esvair e deixar-se, né, querer adorar outros deuses. Sim. Tão fácil como isso. Sim. Nós imaginarmos o sacrifício, disse que foi criado tudo por Deus para até chegar a Jesus, né, o Cordeiro perfeito, sem mácula e sem mancha. Hoje, nós temos essa liberdade e não sabemos lidar, porque nós queremos algo palpável também. Nós queremos aí os super santos, os super profetas, os super videntes, o super gospel, o super, e queremos ter algo palpável de ser humano. Esquecemos de um Deus Criador, esquecemos de um sacrifício de Jesus, mas vamos voltar aqui à ideia do... Olá, graça e paz a todos. Sejam bem-vindos à Casa de Oração Milk. Você está gostando da nossa série? O vídeo já vai começar após a nossa vinheta. E eu aproveito, compartilha, inscreva nesse canal e siga-nos. Graça e paz da sua vida, seja muito bem-vindo à Casa de Adoração, seja bem-vindo a mais um estudo. Nós hoje vamos tratar dos frutos da fé, parte 2. Nós vamos fazer aqui uma descrição, um aprofundamento nos versículos de Hebreus e também de Romanos. E eu espero que você esteja com muita vontade de aprender, espero que você esteja com a sua Bíblia aberta, a sua mente aberta, para que nós possamos aprender cada vez mais com a palavra de Deus. A graça e paz na sua vida. Mais uma vez, nós reforçamos. Você que quer participar conosco nesse estudo e quer uma apostila, vai no nosso link list, está ali no nosso zap, entra, peça a sua apostila gratuitamente, nós enviamos para si gratuitamente, vai chegar a casa e você vai acompanhar com a sua Bíblia e com a sua versão favorita. Acompanhar é de grande importância, irmãos. Acompanhar com a sua versão, pause o vídeo, né? Pause o vídeo, exatamente.
Olhe o contexto, o texto e o contexto de toda a situação que nós estamos aqui a estudar. Nós estamos baseando aqui hoje no livro de Hebreus, mas este módulo 1 é baseado no livro de Gálatas, né? Estamos falando, é uma série, né? São várias séries de estudo. Estamos hoje no os frutos da fé, parte 2. Amém? Então, você quer ver os nossos vídeos anteriores, entra aí, vai na link list ou na pré-list do YouTube e vai acompanhar conosco esse estudo e aprender mais e mais da palavra do Senhor, né? O conhecer não ocupa espaço. Existe um dito popular aí, né? O conhecer não ocupa espaço. A nossa memória, né? Temos aí a memória de longo prazo que vamos guardar em nossa memória toda a palavra do Senhor para não ser enganado. Para qualquer vento de doutrina não derrube, não seja aquele que edifica sua casa na areia. Qualquer vento de doutrina, qualquer adversidade possa abalançar o vento, sacudir e cair a casa. Não seja como um semeador, né? Que se semeia na pedra ou no cascalho ou nas flores que tem os espinhos, mas em semente, em terra boa. Por isso nós temos que aprender, porque vem o sol, a raiz não está profunda, né? Ela não está profunda, ela pode secar e perder, porque a palavra de Deus ela precisa desse alimento, é nos alimentarmos e cada dia crescemos mais e aprofundamos e não deixamos de cair em vento de doutrina, porque os Facebooks e as redes sociais no seu todo, isto já é tanta palavra, é tanta coisa, falando de Deus, falando de Jesus, falando do Evangelho, falando disto, coisas boas, mas nem tudo chega no alto, nem tudo está falando a verdade. Então por isso nós temos que tomar muita atenção, irmãos. Nem tudo que existe um ditado aí, nem tudo que falam, mas agora esqueci o ditado aqui, mas nem tudo que falam, irmãos, nós temos que ver realmente, né? Realmente se está na Sagrada Escritura, para nós estarmos sempre atentos e conhecer muito mais. Então aproveite. Frutos da Fé, parte 2. Venha conosco, submerge, entra conosco. Nós vamos aqui hoje citar 2 versículos de Hebreus e Romanos. Amém? Ok, vamos dar continuidade então. O ponto 1, ele vai dizer o seguinte: você que está aí com a sua apostila, abra comigo então no ponto 1 do Frutos da Fé, parte 2. O escritor aos Hebreus, ele descreve a inutilidade da lei quanto aos sacrifícios para justificação e santificação. O capítulo 10, ele vai falar basicamente a respeito da lei de sacrifícios que era exigida antigamente na lei de Moisés, porque isso tudo está descrito também no livro de Levíticos, onde tem todos os processos dos sacrifícios, todos os processos de trabalho do templo realizados pelos sacerdotes e pelo sumo sacerdote no seu devido tempo. Nós sabemos que no dia da expiação, nós conhecemos como o dia do perdão, ele entra, né, no Santo dos Santos para poder fazer o sacrifício de expiação para o povo. Mas antes disso, ele tem que oferecer sacrifício por si mesmo. Ele tem que oferecer sacrifício pela sua própria pessoa. Porque se ele por acaso entrasse no Santo dos Santos, atrás da cortina, e se ele tivesse impurezas, se ele tivesse pecados, se ele não tivesse feito um sacrifício por ele antes, ele seria fulminado pela glória de Deus. Então, o livro de Hebreus, ele vai dizer para você sobre o único e real sacrifício, que é aquele sacrifício que o Filho de Deus fez, levando sobre si todos os nossos pecados, todos os nossos problemas, nossas doenças e dores, e fez isso uma única vez, de uma forma eficiente, suficiente e longa e duradoura. Porque você vai perceber que os sacrifícios da lei de Moisés, eles eram feitos diariamente, né? Tinha o que era conhecido como o sacrifício diário contínuo, que era feito um de manhã e um à tarde, né? Logo na entrada do próximo dia.
Tinha os sacrifícios que eram feitos pelo pecado, tinha os sacrifícios que eram feitos para adoração, ou seja, para agradecimento, para qualquer tipo de, também os sacrifícios, né, de alegria, os holocaustos queimados nas ofertas contínuas também tinha o holocausto queimado, onde ninguém tinha o usufruto desse material, né? Ele era totalmente queimado no altar e as cinzas eram jogadas no lugar escolhido. Isso tudo para quê? Para que o povo tivesse um contato permanente com Deus, de uma forma a eles estarem ligados com a presença divina. Quando Cristo veio e ofereceu esse único e suficiente sacrifício, ele abriu para nós, que não somos judeus, um vivo e real caminho, um novo e vivo caminho. E isso faz com que nós não precisamos retornar às leis cerimoniais e às leis civis do Antigo Testamento, e que nós não precisamos fazer esses tipos de sacrifício e oferenda, porque já foi sacrificado, já foi realizado um sacrifício. Então acompanhe comigo o que diz Hebreus. Nós vamos ler o capítulo 10, no versículo 10 e 14, mas é muito, muito interessante que você leia todo o capítulo, para que você tenha um real entendimento de todo o contexto. Porque o capítulo todo ele vai falar a respeito da lei, o versículo 1 diz lá: a lei dada por Moisés não é um modelo completo e fiel das coisas verdadeiras, ou seja, é apenas uma sombra das coisas que estão por vir. Depois ele vai discorrer para você a diferença entre o sumo sacerdote da linhagem levítica e Jesus quando ele entra no mundo. Ele vai falar para você a respeito da nulidade dos sacrifícios, porque o próprio texto vai dizer que sacrifícios e ofertas você não quis, mas preparou um corpo para mim, ou seja, uma prefiguração da encarnação do Filho de Deus, para que ele pudesse ser sacrificado. E depois, no versículo 10, vai entrar o texto que nós vamos utilizar aqui, 10, versículo 10. E ele diz lá: e porque Jesus Cristo fez o que Deus quis, nós somos purificados do pecado pela oferta que ele fez uma vez por todas pelo seu próprio corpo. Vamos saltar ao versículo 14. Assim, com um só sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que são purificados do pecado. Perceba bem uma coisa. O sacrifício contínuo, ele trazia a lembrança do povo que o povo pecador tinha que morrer. É para isso que existe o sacrifício na época de Moisés. Já falamos sobre isso aqui nos estudos, eu também já fiz pregações a respeito disso. Quando nós falamos de sacrifício, a palavra hebraica é korban. O korban, ele vem da linguagem de karov, que é aproximar, chegar perto, se juntar. Então o korban, o sacrifício, era uma maneira de aproximar o homem a Deus, de fazer novamente a ligação do sacrifício. Aquele homem, quando oferecia um sacrifício, né, pelo pecado, ou sacrifício de agradecimento, ou sacrifício de livramento, qualquer que seja, vamos colocar o sacrifício de pecado. Ele trazia o animal à porta da entrada do pátio, colocava as mãos sobre a cabeça do animal e ele fazia o que é chamado em hebraico de vidui. O que é o vidui? Foi traduzido como confessar o pecado. Você vai fazer uma confissão. Eu pequei o pecado disso, eu pequei o pecado daquilo, e desse você vai listar os teus pecados, para que aquele animal seja a sua referência. Você não está passando o seu pecado para ele, mas você está fazendo dele uma referência, porque ele é o seu substituto. Ok? Então, no local exato vai haver o que nós chamamos em hebraico de shechitá. A shechitá é o abate ritual. Era feito a degola do animal de uma forma completamente indolor, era cortado 2 veias jugulares, um pedaço do esôfago e coisa de segundos o animal estava abatido. Era mesmo uma coisa perita, certa. A lâmina tinha que estar completamente correta, né? Kasher, como a gente fala. E nesse momento o ofertante, ele está vendo aquele sangue, ele está vendo o animal
morrendo. Sendo sacrificado. Sendo sacrificado como seu ícone, como o seu substituto. Na mente do ofertante está escrito ali: eu deveria estar morrendo. Esse sangue que está agora tocando a terra deveria ser meu, porque eu pequei contra o Criador do universo. Mas Deus criou então o Corban, o sacrifício, para que você pudesse substituir aquela pessoa. Agora, se nós puxarmos um bocadinho para a inteligência, no Jardim do Éden não existia sacrifício. Não existia. Até então não havia pecado. Não havia pecado. Como o homem peca, né? O homem peca. Naquele tempo, quando estavas ali no Monte Sinai, Moisés e o povo hebreu, ou judeu, né? Judeu, depois hebreus, os hebreus, eles já conheciam que existia vários deuses do Egito. Dos cananeus também. Dos cananeus. E então, na mentalidade humana que somos nós precisamos ter algo palpável. E Deus teve que fazer algo didático para eles terem um contato com Ele. Né? É simples assim. É porque Deus não precisa da morte de um bezerro. Deus não precisa disso. Deus não precisa. Você acha que Deus algo, vamos colocar que superior, né? Nós achamos que Deus está lá no seu trono com essa barbinha, que ele já é velho, que ele é velho, né? E ele precisa de ver um animal morrer para pagar o pecado do ser humano. Então ele teve que fazer isso didático com o povo, para colocar o povo, não, você tem que se ligar a mim, você tem que fazer isso. Foi didático, foi algo que precisava ter um posicionamento deles com ele, para eles ficar sempre ligados com Deus, senão eles poderiam desviar. Era fazer algo, dar o nome, como que era o nome? O sacrifício? Não, o Corban. Corban, sacrifício. Né? Corban. O sacrifício. Para ele pensar, não, olha, eu não estou bem com Deus, com o meu Criador, porque ele precisava de algo palpável. Se ele não fizesse nada, né, ele poderia se esvair e se deixasse, né, querer adorar outros deuses. Sim. Tão fácil como isso. Sim. Nós imaginarmos o sacrifício, disse que foi criado tudo por Deus para até chegar a Jesus, né, o Cordeiro perfeito, sem mácula e sem mancha. Hoje, nós temos essa liberdade e não sabemos lidar, porque nós queremos algo palpável também. Nós queremos aí os super santos, os super profetas, os super videntes, o super gospel, super, e queremos ter algo palpável de ser humano. Esquecemos de um Deus Criador, esquecemos de um sacrifício de Jesus, mas vamos voltar aqui à ideia do Corban, do sacrifício, para nós entendermos aqui Hebreus. Nós estamos aqui debatendo em Hebreus, né? Nós estamos dialogando sobre Hebreus capítulo 10, do verso 10 ao 14, amém? Está aqui, pegando aqui o versículo. Vou pegar aqui um outro exemplo para você poder entender. É porque aqui as palavras são como uma cereja, né? Vamos degustando e vai abrindo a mente aqui do professor aqui. Além desse sacrifício que era feito... vamos finalizar a ideia do Corban. Então o homem estava lá e foi feito o abate, o sangue tocou a terra e o homem percebeu o seu pecado. Então ele se viu como sendo substituído pelo sangue do animal, certo? E nesse íntere existia a ligação, existia o arrependimento da pessoa por ver que aquele sangue deveria ter sido dele. Só que isso de maneira nenhuma, isso é como foi dito, né? O próprio livro de Hebreus, depois ele vai dizer, o sangue dos animais, de touros e bodes, ele cobria o pecado. Ou seja, é como se o pecado fosse feito uma mancha e o sangue estivesse por cima. Quando Deus fosse olhar o pecado da pessoa, não veria o pecado, veria o sangue do animal, né? Em outra passagem, está dizendo sobre o sacrifício de Minhá. O sacrifício de Minhá é o que a gente traduz como sendo uma oferta também contínua de pessoas que não tinham um valor para poder comprar um animal. Imagina você transgrediu, você tem um pecado. Você não consegue comprar um animal naquele valor, naquele preço, para poder fazer a oferta do sangue. Um animal que é o sacrifício pelo pecado. Enquanto você está em pecado, você não pode nem
entrar no pátio do templo, porque você está em pecado, até você providenciar isso, né? E tem uma explicação que é muito bacana a respeito do sacrifício de Minhá, porque ele é o sacrifício do pobre. Se a pessoa não tem possibilidade de comprar um animal para poder fazer o sacrifício, ele vai ficar em pecado a vida toda? Então Deus abriu essa possibilidade da pessoa ter um sacrifício que era feito somente de farinha e, se eu não me engano, um pouco de azeite também. Eu estou tentando pegar aqui onde é que está a referência do texto para poder a gente abrir o texto no local correto. Levítico capítulo 5, versículo 11. Exatamente, é isso. Eu vou abrir aqui na Bíblia. Levítico 5, 11. Na instituição dos sacrifícios existia essa possibilidade. Então você tem aqui: se alguém não tiver recursos para comprar uma ovelha, uma cabra e não se apresentar diante de Deus, então compra-se 2 rolinhas ou 2 pombinhos para poder tirar a culpa do pecado. Se por acaso a pessoa não tiver dinheiro nem mesmo para poder comprar as aves, o par de rolinhas ou então um par de pombinhas para poder ser feito o sacrifício, é um pobre, é uma pessoa que não tem condição, né? Então ele vai comprar, ele vai trazer o sacrifício de farinha, né? Tá aqui, eu falei que era o 5:11, né? Exatamente. Olha só. Se alguém não tiver recursos para comprar 2 rolinhas ou 2 pombinhos, então trará 1 quilo da melhor farinha como sua oferta para tirar pecados. Não deverá misturar azeite ou incenso com a farinha, pois é oferta para tirar pecados. O sacerdote receberá dessa pessoa a farinha, pegará um punhado, queimará no altar, em cima das ofertas de alimento apresentadas a Deus. Isso lembra que a oferta toda é dada a Deus, é um sacrifício para tirar pecados. Então, existe essa ideia de que sem o derramamento do sangue não tem cura dos pecados. Nesse ponto aqui, a oferta de farinha, o sacrifício do pobre, ele é considerado por Deus como sendo o sacrifício do corpo inteiro. Entende isso? É como se fosse o único motivo, o único recurso que aquele homem, aquela mulher teria para poder fazer um alimento, se alimentar, para trabalhar no outro dia e conseguir mais alimento. Lembramos então que antigamente as pessoas, algumas delas, receberiam o seu pagamento diário, ou seja, se você trabalhasse naquele dia, no final do dia receberia o seu valor. Ok? O sacrifício de farinha, no lugar de quem não tem possibilidade de comprar um animal, ele está sendo considerado que é um sacrifício da vida toda, porque aquele homem está abrindo mão do seu próprio alimento. É por isso que quando Jesus faz a menção da ceia, quando ele rasga o pão, ele diz: esse é o meu corpo que é rasgado por vocês. É por isso que no livro de João ele vai dizer que, ele fala assim com os judeus: os seus pais comeram maná do deserto e morreram, mas eu sou o pão que desce dos céus. Ele está fazendo referência a este sacrifício, que é o sacrifício do pobre, que nem mesmo comprar um animal para poder fazer um sacrifício de sangue, ele tinha. Mas a instituição do Corban era toda voltada para a aproximação com Deus. E é exatamente o que Jesus veio fazer. Se você ler o livro de 1 Coríntios, você vai perceber que lá tem, 5:17, né, que a gente fala? Que Jesus, ele estava na cruz reconciliando o povo com Deus. Todos os nossos pecados estavam sobre ele. Isaías 53 diz isso. E por causa daqueles machucados, nós fomos sarados. Então, o nosso sacrifício, ele foi ofertado uma única vez para que nós não precisássemos observar toda essa lista de cerimônias, de mandamentos, todos esses rituais, exatamente, todos esses rituais que eram feitos para poder obter o perdão dos pecados. Para nós, isso é irrelevante. Então, quando nós vivemos segundo a nova aliança, Hebreus capítulo 9 vai dizer isso: se existe uma nova aliança é porque a antiga se tornou obsoleta e tem que ser esquecida. Isso fala sobre nós a respeito de aceitar um novo e vivo caminho que Jesus abre, e ele faz isso para toda a humanidade. Assim, todo aquele que crer em Jesus como sendo o Filho de Deus, que morreu em prol dos pecadores,
Se você crer, você não precisa fazer todos esses rituais. Você passa a ser aceito por Deus mediante aos méritos de Cristo. Então aqui como diz que nós fomos purificados do pecado pela oferta que ele fez uma única vez, que é a oferta do seu corpo. Isso representava tanto sangue. Lembra o que ele fala na ceia? Ele levanta o pão e fala: este é o meu corpo que é rasgado por vós. Depois ele pega o sangue, o cálice com vinho. E este é o sangue da nova aliança. Então ele contempla os dois sacrifícios. O sacrifício do animal com o sangue, que vai tocar a terra, que vai cobrir, mas no caso de Jesus é um sacrifício que tira o pecado do mundo, como diz o próprio João Batista, e o próprio sacrifício da farinha, porque o corpo dele foi rasgado, foi dilacerado. E isso é, para nós, uma oferta de pecado do pobre, como diz aqui em Levítico 5:11. Que a pessoa vai ceiar e nem sabe disso, né? Essa é a questão. As pessoas estão tão preocupadas com o ritual da ceia, porque agora virou um ritual, deixou de ser uma alimentação, deixou de ser, sabe, uma celebração da morte e ressurreição de Cristo. E começou a ser agora um ritual. Então eles começam a analisar os pecados uns dos outros. Não está dizendo isso, está dizendo lá: examina-se, pois, o homem a si mesmo e coma deste pão. Não está dizendo para você examinar-se e parar de comer. Porque você vai achar pecado. Se você se autoexaminar, você vai encontrar pecado. Isso é certo. E quem não tem o pecado, então atira a primeira pedra. Conseguiu ficar bem claro isso na cabeça? Nós somos todos pecadores, né? Aquele que não tem pecado já está mentindo. Se você não tivesse pecado, meu filho, se fosse para Deus aceitar você do jeito que você é, Jesus não precisava ter sido crucificado. A verdade é essa. Ele foi crucificado porque nós somos tranqueira. A gente é ruim. Somos maus. Somos pecadores. Somos pecadores. A primeira carta do apóstolo João vai dizer que se nós dizemos que não temos pecado, nós fazemos Deus mentiroso. Porque ele diz que você tem pecado. Entende? Mas a diferença é que você está justificado por Cristo. Esse é o ponto. Aí a justificação, não o seu mérito. Ah, mas é o meu mérito porque eu vou na igreja todos os dias, é porque eu leio a Bíblia todos os dias, é porque eu oro muito. Amém por isso. Amém por isso. Quem dera muitos, né, faz a leitura, o seu devocional, a sua entrega a Cristo, mas não é isso que te aproxima de Cristo, não, de Deus. Não. É o sangue, é Cristo. Quando Deus olharmos para nós, né, sem Cristo vai ver um grande pecador, né, distanciado dele. Mas quando Deus olha para mim com os olhos daquilo, quando Jesus falou assim, ó, este é meu corpo que é partido por vós, e esse, semelhantemente, esse é o cálice da nova aliança, que eu estou em Cristo Jesus, é os olhos da graça, do merecimento de Jesus, os méritos de Jesus. Deus está olhando para mim, vendo o Filho, né? É totalmente diferente. Deus está olhando e vendo o justo em mim. Quem que é o justo em mim? Jesus, que me justificou, que fez a redenção, me substituiu e fez a substituição. Lembra que foi falado aqui no Cordeiro que substituía aquele sangue, e ele examinava o sangue e falava, não, esse sangue poderia ser eu. Agora foi o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, por mim e por você. A diferença é que Deus nos reconcilia com Ele através do Filho. É reconciliação, né? Então, nós éramos inimigos de Deus, da sua ira, do cálice da ira de Deus. Mas agora, nós estamos em Cristo Jesus. Um Cordeiro, né, que Ele é a oferta, Ele é o sacerdote, e Ele é o templo. Ele é tudo. Porque Ele tabernaculou entre nós. Ele é o Deus que aceita a oferta, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Agora você começa a puxar o fio e ver que está tudo ligado à Bíblia, sobre o tabernáculo, sobre o sacrifício. É isso, está em Cristo Jesus. A Bíblia está totalmente ligada. Por isso nós falamos do sacrifício, e foi dito sobre o sacrifício aqui. Por isso a importância nós estamos a estudar, irmãos. A importância do estudo de cada palavra, cada frase, cada versículo, que você se aprofunda mais e entenda esta palavra.
Fazendo a ligação sobre o que eu tinha dito, 2 Coríntios 5, versículo 17, ele diz isso. Se alguém está unido em Cristo, é nova pessoa. Acabou-se o que era velho e chegou o que era novo. O 18 diz: tudo o que é feito por Deus, tudo isto é feito por Deus, o qual por meio de Cristo nos transforma de inimigo em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que também os outros sejam amigos dele. A nossa mensagem é esta: Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos, e por meio de Cristo ele está fazendo com que todos sejam seus amigos. Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como ele faz com que eles se tornem seus amigos. É a mensagem da reconciliação. Essa aproximação que é feita é o substituto do processo do ritual, que é o corban, que é o sacrifício, onde a pessoa, por intermédio daquele substituto, ele se torna novamente amigo de Deus. Agora, se você pegar o ponto 2, nós estávamos falando a respeito do sacrifício, da volta, né, do amigo, da volta da pessoa a ser amigo de Deus, e falamos a respeito da justificação e santificação. No ponto 2, a palavra vai dizer assim: a salvação não significa apenas libertação da punição dos pecados, mas também nossa libertação do poder do pecado. Então nós vamos ler agora Romanos, capítulo 6, os versículos 19, 20 e 21, e você fique com a sua Bíblia aberta. Se for necessário, pause o vídeo, leia o texto na sua tradução, e depois você ouve então a leitura novamente, faça os estudos que você achar necessário com seus dicionários ou as suas versões favoritas até que você entenda o texto. Nós não estamos aqui introduzindo pensamentos humanos, é o que o texto está falando, é uma coisa direta, né? Então está escrito lá no versículo 19: falo com palavras bem simples, porque vocês ainda são fracos. No passado, vocês se entregaram inteiramente como escravos da imoralidade e da maldade para servir o mal. Entreguem-se agora inteiramente como escravos daquilo que é direito para viver uma vida dedicada a Deus. Quando eram escravos do pecado, vocês não faziam o que é direito. Porém, o que é que vocês receberam de bom quando faziam aquelas coisas de que agora tem vergonha? Pois o resultado daquilo é morte. Falando dessa forma, você consegue entender que o sacrifício de Cristo, ele, além de dar para você a pureza dos pecados, o perdão, além de fazer a justificação da pessoa para Deus, para que essa pessoa possa então entrar, como diz o livro de Hebreus, né? Entramos confiadamente mais uma vez no Santo dos Santos, ou seja, uma figura, né? É um exemplo de confiança que você pode fazer, porque outrora, antigamente, você cometia os pecados que a sua vida imoral, a sua vida antes, né, da aceitação do Evangelho, fazia com que você vivesse. Agora você já não está mais debaixo do poder operacional do pecado. Nós entendemos que os seres humanos, eles pecam, eles caem. Todos nós pecamos. É uma coisa que, infelizmente, enquanto nós estivermos nesse corpo, nós vamos sentir, né? Mas a diferença é que agora você tem o poder de dizer não ao pecado. Você tem o poder de se colocar contra um desejo que possa brotar em você. Uma coisa que antigamente você não tinha o direito à opinião porque você era escravo, o escravo não tem direito de dizer não. Ele sempre é obrigado a permitir. Hoje você já não é mais escravo do pecado. Então o texto diz claramente que você deve se colocar pessoalmente à disposição como um escravo de Deus, utilizando o termo doulis, que a gente já falou sobre ele na última aula, e na última aula, na introdução dessa Os Frutos da Fé, parte 2, nós falamos bem inteiramente a respeito desse texto, porque isso dá para você uma ideia de que você não saiu debaixo do poder do pecado, está livre do pecado para fazer o que você quer fazer a sua vida. Algumas pessoas pregam de forma errada que a partir do momento que você está fora do poder da aplicação do pecado, você agora faz o que quer e não é pecado. Isso não é verdade.
Porque nós sabemos que tudo aquilo que nós fazemos sem Deus, tudo aquilo que nós fazemos sem a orientação do Espírito de Deus é pecado. E nós não fomos libertos para poder viver da forma com que o nosso corpo deseja. Ou viver na carne ou no espírito. A partir do momento que você não vive no espírito, você já está vivendo na carne. É quase, nós falamos muito aqui, chamamos aqui a sua atenção, né, lá em Romanos 8, versículo 1, não há nenhuma condenação a pessoa que está em Cristo Jesus. Sim. Mas nós fomos embaixo, mas estiver vivendo no Espírito. Aqueles que vivem pelo Espírito de Deus. Não na carne. Não na carne. Então temos que ler todo o contexto, né? Que estamos livres em Cristo, né? Não há condenação para que estou em Cristo. Eu estou em Cristo, então agora eu posso fazer minha vida à vontade. Mas eu estou em espírito, né? Não estou vivendo na vontade da minha carne. A partir do momento que você vive pelo Espírito de Deus, você tecnicamente se afasta desses próprios desejos. Né? Igual o apóstolo Paulo fala em Gálatas capítulo 5, que nós ainda vamos passar por isso. Ele diz: vivam pelo Espírito de Deus e jamais vocês vão satisfazer o desejo do seu corpo, ou seja, os desejos da carne. E toda a palavra que você usa no termo de redenção, justificação, perdão dos pecados, ela vai dizer para você que você é uma nova criatura, você é uma nova pessoa. E para ser filho de Deus, para ter o direito de ser chamado filho de Deus, você tem que aceitar o sacrifício de Jesus. Eu fiz uma aula esses dias e lá no grupo do judaísmo, né, que a gente faz, e o rabino dizia assim: a vida, ela é uma escada rolante que desce. Você não tem nem mesmo a possibilidade de ficar parado. Você tem que evoluir, você tem que subir. Porque só o fato de você não estar subindo, só o fato de você ficar parado, o que acontece? Você já está descendo. A partir do momento que você, na sua caminhada com o Espírito de Deus, você para, eu estou cansado de subir, eu vou parar, também não estou descendo. Não, você está descendo. Palavras sábias essa. A partir do momento que você deixa de andar com o Espírito de Deus, você já está andando na carne, já está realizando as obras da carne. Lembra que nós estamos estudando o contexto das cartas, da carta de Paulo aos Gálatas, e nós vamos chegar lá. Então, o que a gente tem que falar para você? Lembrando o versículo 21. Porém, o que é que vocês receberam de bom quando faziam aquelas coisas de que agora tem vergonha? Porque o resultado disso é morte. O salário do pecado é a morte. A gente conhece esse texto, né? Então deixemos de ficar envolvidos com essas coisas, deixemos de ficar envolvidos com esses pensamentos e vamos seguir para o alvo que é Cristo. Amém? Amém. Temos continuação, né, irmãos? Nós estamos no segundo vídeo desta série dos frutos da fé, parte 2, mas eu desafio você a ver a parte 1, para você ter um raciocínio melhor do contexto, do que está sendo dito aqui. E tem a parte 3, 4, e eu acho que tem a parte 5. Já vemos. Vamos ver, amém? Eu espero que você permaneça conosco, irmão. Permaneça aí juntamente conosco e fortaleça esse canal. Não é para levar aqui lá atualização, né, de homens, mas para que o Evangelho, a palavra de Deus, simples, na sua simplicidade. Aqui não tem aquelas máscaras e temos que fazer isso, temos que fazer aquilo. Nós temos que aprender, irmão, né? É tanta coisa que é colocada para que você tem que fazer. É 10 passos daquilo. Vamos aprender os 10 passos, 7 passos, e vamos dar o 7 mergulho, e a vassoura santa. Irmãos, é aprender a palavra. É a palavra que liberta, né? João diz, né? Se você aprender a palavra, verdadeiramente você vai ser livre e vai ser liberto de muitas coisas. E quando nós aprendemos esta palavra, nós vamos ter a consciência e a ciência e a certeza e a convicção que nós temos mais próximo de Deus. Estamos próximo de Deus através do sangue do Senhor Jesus. Eu te vejo no próximo vídeo. Dá um like, compartilha esse vídeo, faz uns cortes, nós autorizamos vocês por em cortes, leva essa palavra
a todos 4 cantos da terra. Amém? Deus abençoe sua vida. Eu espero você até no próximo vídeo. Amém? Até a próxima, se Deus quiser. Deus abençoe.